muda, mas ela se renova. Então, hoje é dia de... A palavra de Deus vai ser liberada de uma maneira nova ao seu coração. Que é isso que ela é. É isso que ela faz. Ela renova todas as coisas. É esse o poder, porque ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela cumpre o destino dela. O propósito dela. Por isso, meus amados, nessa noite, grave isso no seu coração. Deus, Ele é um Deus de propósitos. E seja o que for o que você estiver passando, seja o que for que eu estiver passando, os propósitos de Deus não podem se frustrar. E não vão se frustrar. Que você se levante hoje, independente do que você esteja passando. Amém? Que você se levante hoje, que você acredite nas promessas do Senhor, porque o Senhor tem algo novo nessa noite para a sua vida. Você crê? Amém, então recebe, o Senhor tem algo novo para a sua vida. O Senhor tem algo novo, o Senhor tem novidade de vida para você. Não saia daqui achando que é só mais um culto, mais uma palavra. É por esse motivo que nada muda. Deus falou muito isso comigo. Sabe por que nada muda? Porque você vive achando que é uma mesmice. Mais uma palavra. É mais um culto. É mais um discipulado. É mais uma célula que eu vou. Não. Todo dia o Senhor tem novidade. E aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão nele, se você está aqui, é porque você busca por Ele. E aqueles que buscam, encontram, acham. E se você está aqui, você foi achado por Ele. E você o achará. Porque Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai que te ama. E Ele quer te fazer viver os planos dEle. Vamos para a palavra. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Acalma o seu coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua presença. E eu quero, Senhor, nessa noite, primeiramente, te agradecer, Pai. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de amor, de cuidado, Pai, que zela pela Tua palavra para que ela se cumpra. E eu sei, Senhor, que aqueles que crerem nessa noite viverão o sobrenatural, serão renovados. Em nome de Jesus, Pai, que todo desânimo, Senhor, tudo aquilo que não faz parte, Pai, de Ti, nessa noite, nesse momento, nesse instante, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, que nada e ninguém pode roubar essa semente que será lançada sobre a vida dos teus filhos e tuas filhas. Em nome de Jesus, graças eu te dou por isso, Senhor. Porque eu sei que estás aqui. E eu sei que o Senhor fará o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que palavra. Eu vou tentar ser breve aqui. Eu serei breve por causa do batismo. Mas, como eu falei, é uma palavra profunda. O Senhor tem nos levado a essa profundidade. Né? Cadê as mulheres do Única? Profundidade. Não é só para as mulheres, não. Esse foi o tema do nosso Única, profundidade. Mas a profundidade que o Senhor quer que você tenha, que eu e você tenhamos, é para todos. Amém? Então, se você nessa noite abrir os seus ouvidos e ouvir com amor no seu coração, abrir seu coração, o Senhor vai fazer algo novo na sua vida. Eu vou falar isso muito aqui hoje, porque é isso que está queimando no meu coração. O Senhor fará algo novo na sua vida. Se você crê, receba em nome de Jesus. Olha só o que diz no livro de Isaías 43. Vamos nos lembrar dessa palavra? Acredito que quase todos aqui conheçam. Nosso Deus maravilhoso, usando o profeta Isaías para falar a respeito do que Ele tem para o futuro, para o presente e para o futuro. E é maravilhoso, gente, maravilhoso. Meu coração está acelerado, toda vez é assim. Amém. Olha lá o que diz em Isaías 43, 18, 19. Diz assim... Olha como começa o 18.
Que palavra que está escrito ali? Esqueçam. Você já se esqueceu de alguma coisa e não se lembrou mais dela? É isso que você tem que fazer com o seu passado. É exatamente isso que você tem que fazer. Esqueçam o que se foi. Não vivam no... Você não foi feito para viver de passado. Nós não fomos feitos para viver no passado. O que passou, passou. Depois, enfim, vamos. O que passou, passou. Você não pode permitir, porque isso é uma permissão. Quando eu vivo de passado, quando eu não consigo esquecer algo que aconteceu, algo que já passou, como eu falei, pode ter sido ontem, mas não fez bem ao seu coração. Claro que se tiver que resolver, tratar com alguém, talvez tenha sido algo que aconteceu com alguma pessoa. Claro que você tem que tratar, você não tem como você esquecer, não liberar perdão, amém? Então você precisa resolver, e uma vez resolvido, está resolvido. Que não seja da boca para fora, mas que seja verdadeiro. Porque se você permitir com que isso que aconteceu no passado permaneça, você nunca vai viver o novo de Deus. Está aí o motivo de talvez você falar, nada acontece na minha vida. Ah, Deus se esqueceu de mim. Não, tem algo que você precisa deixar para trás. Hoje. É hoje que você precisa deixar para trás, não é amanhã. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você sabe do seu amanhã? Eu não sei do meu. Ninguém aqui sabe do amanhã, a não ser o seu Deus e o meu Deus. Esse sim sabe do seu amanhã. Mas o que você precisa fazer hoje, não deixe para depois. Talvez seja essa a chave para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Para que Deus tenha espaço para fazer alguma coisa na sua vida. Por isso, meus amados, não culpem ao Senhor por nada que aconteça ou que não aconteça na sua vida. Porque o Senhor, primeiro, Ele não nos deve nada. Jesus não nos deve exatamente nada. Se tem alguém aqui que era, porque não somos mais, Ele pagou o preço, que era devedor, era eu e você. Mas o Senhor nunca nos deveu nada. Então, que nessa noite você também venha ser moldado, tratado a respeito do seu Pai, do seu Deus. Porque o lugar que você está, de angústia, de qualquer coisa que você esteja sentindo, amargura, não é aí que você tem que estar. Preocupações, sendo que o Senhor fala que cuida da gente, que veste a erva do campo, quanto mais nós, Ele dá o de comer para os pássaros, não vai dar para você. Então, para você viver o novo, não olhe para trás. Viva em comunhão com Ele, para que você seja renovado todos os dias. Renovação de mente. Romanos, Paulo fala o quê? Para que nós renovemos a nossa mente. A maioria das coisas que vivemos do passado é por causa da nossa mente que nos enganam e nos faz sofrer. No momento em que estamos sofrendo hoje, estamos deixando de viver algo que o Senhor tem novo hoje para a minha vida. Para pensar nisso. Sabe quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fica ali remoendo, se angustiando, por causa do passado, do ontem? Sai desse lugar. Esqueça o que se foi. Não vivam do passado. Passado é passado. O seu Deus não vive do passado, mas sim do presente e futuro. Amém? Próximo. Vejam. Olha o que o Senhor diz. Vejam. Aqui, o povo de Israel estava passando por uma crise muito grande. E aí, claro que o Senhor,
Isaías, através do Senhor, o profeta Isaías, ele vem tratando o povo, falando muitas coisas com o povo a respeito do que estava errado, que precisava ser consertado, mas ele também fala de arrependimento e do novo que está por vir. Lá ele já falava a respeito de algo que Deus ia fazer na vida desse povo, que seria sobrenatural. Ele estava falando do Messias, que ele tinha algo novo, que Deus tinha algo novo, que ia acontecer na vida deles. E Deus fala assim: vejam, estou fazendo uma coisa. Será que você consegue enxergar que Deus já está fazendo algo novo na sua vida? Será que você consegue ser grato, ser grata? Será que conseguimos ser gratos pelo que o Senhor está fazendo hoje na minha vida e na sua vida? Talvez você pense aí e fale: meu Deus, não vejo nada. Eu duvido que não tenha nada. Duvido que não tenha nada. Não deixe com que o seu coração caia nesse lugar de ingratidão. Porque só de estarmos aqui, vivos, na presença de Deus, nós devemos ser gratos, porque as demais coisas o Senhor faz. Se buscarmos primeiro o reino dele, a palavra de Deus diz, Mateus 6,33, as demais coisas serão acrescentadas. Então busque, não desanime, viva o novo de Deus. Quantos aqui estão vivendo o caminho, foram para o encontro com Deus, conheceram a verdade e agora estão passando pelo caminho do Senhor? Não desista, não desanime. Eu tenho visto que alguns têm desanimado. A gente vê pelo grupo, né? Não deixe com que Satanás roube a novidade que Deus tem para a sua vida. Não permita isso. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo de viver os planos de Deus. Não tenha medo. Não existe mais valioso do que a presença de Deus. Não existe mais valioso do que o plano perfeito, a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Que você não se arrependa da decisão que você tomou. Que nós não venhamos nos arrepender dessa decisão de servir ao nosso Deus, de honrá-lo com as nossas vidas e de sermos gratos por tudo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer. Amém? Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Quem crê que já está surgindo? Você precisa crer. Deus não está falando que vai fazer lá na frente. Ele está falando que já está surgindo. Depende da minha fé e da sua. Eu creio que já está surgindo. Eu creio que já está acontecendo. E que assim seja também com você. Que você venha a crer que já está acontecendo. Apóstola, você não sabe, é impossível isso que eu estou vivendo. Seja bem-vindo. Já vivi muitos impossíveis. E continue vivendo. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Nada é tão difícil para Ele. Reflita um pouco nessa palavra. Nada. Nem o que você acha que é impossível, é muito difícil. Não é impossível. Ele é Deus. Talvez nós não consigamos, né, ainda alcançar essa fé, apesar de que ela precisa ser, olha isso, precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Um tamanho de um grão de mostarda, mas se você tiver 100%, pode ser pequena, mas você acredita nessa sementinha tão pequenininha, você tem uma fé tão pequenininha, mas você acredita 100% que na mão do seu Deus é possível, vai acontecer. Vai acontecer. Parece que vocês não recebem. Diga amém. Isso aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Sabe, igreja, a gente precisa viver algo novo em todos os aspectos, como igreja. Quando a palavra é liberada aqui do altar, e é uma palavra de Deus para a sua vida, você vai receber, você vai viver. Amém. Não precisa gritar, não é disso que eu estou falando. Mas é receber, amém. Eu recebo, eu vou viver, porque não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Como eu falei, é a gente mesmo, né, que faz dar errado. Porque a gente fica colocando um monte de minhoca na cabeça, em coisa que não tem.
Às vezes até tem coisas, mas coloca nas mãos do Senhor que Ele vai te ajudar. Ele não vai resolver por você, tá? Como eu falei, tem muitas coisas você que tem que resolver. E hoje Deus está falando de passado. Talvez seja com você mesmo. Talvez seja comigo mesma. Coisas do passado que não me permite viver o novo. Esqueça, deixa isso para trás. Deixa essas mágoas para lá. Deixa a ferida para lá. Deixa a injustiça para lá. Ai, mas eu fui injustiçado, apóstolo. Você tem um juiz. Você tem um advogado que ele é fiel. Ele é fiel. Não queira fazer com as suas próprias mãos. Não queira você resolver algo que o Senhor é o único que pode fazer por você. Ele é fiel, Ele é justo. Você acredita nisso? Você crê que o Senhor é fiel, que Ele é justo, verdadeiro? Então, entregue nas mãos dEle e confie. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos acreditar nesse mover que está sobre a nossa igreja. Deus está se movendo de uma maneira surreal. Você precisa entrar dentro desse mover. Preste atenção, você precisa entrar dentro desse mover. Você precisa viver o sobrenatural e deixar as suas circunstâncias de lado. É difícil? É, não é fácil. Não é fácil. Não sei o que você está vivendo, mas às vezes as minhas circunstâncias gritam, falam alto, mas eu volto para o Senhor e falo para Ele, Senhor, eu confio em Ti. Eu viverei o que a Tua palavra diz, eu viverei o Teu plano para a minha vida, não os meus planos. É difícil fazer essa oração, né? Às vezes é difícil. Dá um medo? Eu vou falar que eu entrego minha vida nas mãos dEle completamente e viver o plano dEle, mas eu tenho meus planos. Se os seus planos estiverem de acordo com a vontade dEle, você vai viver. Você não vai pedir uma coisa para o Senhor que Ele não se agrade, mas coloque diante dEle. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele presenteia aqueles que o buscam. Você está buscando ao Senhor em primeiro lugar? Porque às vezes a gente pensa que vir para a igreja, fazer, enfim, tudo que a gente pode fazer para Ele, para honrá-lo, está resolvido, e a gente esquece do principal, que é buscar. Porque se eu buscar, Ele vai me abençoar. Ele vai se manifestar. Mas, às vezes, a gente só quer, sabe? Eu já fiz isso também. Glória a Deus que agora eu tô bem melhor, sabe? Mas preciso mudar muito. Todos nós precisamos. Mas isso é algo que eu tenho vivido a cada dia, pedido para o Senhor. Senhor, não me deixe fazer isso. Eu preciso acreditar mais. A igreja precisa acreditar mais. A igreja precisa se mover no sobrenatural de Deus para viver o novo. Quer viver o novo? Não sabe por onde começar? Vem de quinta-feira aqui no Mover que você vai saber. O Senhor vai falar ao seu coração. Eu não tenho dúvida disso. Quem está vindo de quinta aqui? Gente, se você falar que você não está percebendo, você não está percebendo esse mover, o que Deus está fazendo de quinta-feira aqui nesse lugar, você está muito insensível. Peça para o Senhor, Senhor, me dá essa sensibilidade no espírito, para que eu sinta esse mover, para que primeiramente eu venha te buscar de coração, de verdade, para depois pedir algo de tuas mãos. Porque Ele dá, Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é o melhor Pai que a gente poderia ter. Talvez você tenha ouvido ao contrário algum dia que Deus é um Deus perverso, é um Deus isso, um Deus aquilo, é uma mentira. Leia a palavra, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus diz lá quem é o Pai. Ele se revela, Ele revela a nós quem é o Pai. Ele fez tudo o que o Pai faz, Ele viu o Pai fazer. Leia que você vai ver quem é o seu Deus, quem é o seu Pai. É um Pai de novidades, é um Pai de uma nova aliança. Não viva da velha, não viva daquilo que passou. Amém? Vamos voltar aqui. Falei que não ia falar muito. Onde eu estou? Cadê você? Estou sem o óculos. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, né? No ermo.
No deserto. Vou abrir um caminho e riacho no ermo. Alguém já viu deserto com água? Com riacho? Alguém já viu isso? Pois o seu Deus, Ele faz no deserto. Ele faz surgir a água. Ele mata a sua sede no deserto. Talvez você esteja passando por esse deserto. Talvez a sua vida esteja seca, ressequida. Talvez você não tenha frutificado. Olha o que o Senhor está falando para você nessa noite. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ermo significa também sequidão, um lugar abandonado. Sabe o que significa ermo? Um lugar esquecido, um lugar abandonado, onde não tem vida. Ei, está faltando vida aí? Hoje o Senhor vai te dar vida e vida em abundância. Você precisa crer. É simples assim. É só você tomar posse da palavra. É só você tomar posse da palavra de Deus. É simples assim. Quem complica é você. Sou eu que complico. Seu Deus é esse Deus poderoso, que faz o infinitamente mais. Ah, mas o médico falou. Ah, mas eu fui mandado embora. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, esquece. Diga para você mesmo, esquece, esquece. É bom a gente falar, sabe? A gente vai gerando fé quando a gente fala para nós mesmos, sabia? Você precisa gerar fé no seu coração. Eu preciso gerar mais fé no meu coração. E eu gero fé falando, decretando. O quê? O que eu acho? Para de falar o que você acha. Decrete a palavra. Isso vai gerar fé no seu coração. Não a positividade. Ai, vai acontecer porque eu fiz tal coisa, então vai acontecer. Não. Declara a palavra de Deus. Declara a palavra de Deus. Isso vai gerar fé no seu coração. E você vai começar a ver acontecer coisas impossíveis na sua vida. E isso vai gerando cada vez mais aquela expectativa boa de Deus, de que algo vai acontecer. Como está a sua perspectiva com o que Deus pode fazer na sua vida? Tá desanimado? Está desanimada? Porque tem acontecido coisas que talvez você não tenha querido, não esteja gostando. Acalma seu coração. Confie na palavra do Senhor. Busque a Ele, não as coisas, não as pessoas. Amém? Pode passar. Foi? Deus está falando ao seu coração. Que você abra o seu coração, que você confie no que Ele vai fazer, que você saia daqui nessa noite transformado. É de dentro para fora que as coisas acontecem, é de dentro para fora. Então, que você creia nessa transformação que não é visível. Sabe, às vezes, muitas vezes a gente quer ver alguma coisa acontecer, quer ver alguma coisa dar certo, para dar uma estigadinha assim na gente para que a gente possa crer. Não, a fé não é isso. A fé é você crer sem o quê? Sem ver. E aí? Filipenses 3, do 13 ao 14, a gente vai ler. É só essa partezinha que eu quero ser breve. A gente vai ver a respeito de Paulo. Talvez você conheça a história de Paulo. Mas se você não conhece, Paulo, ele vivia no passado. E um dia ele teve um encontro com o nosso maravilhoso Jesus. E a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus, aí ele continuou vivendo as coisas velhas que ele vivia. É normal isso? Se você tem um encontro com Jesus, é normal você continuar vivendo do passado? Claro que não. Paulo recebeu de coração aquele encontro, aquela presença, aquela glória. E ele deixou para trás tudo o que afastava ele da verdade. Tudo o que afastava ele da verdade. E depois desse encontro, Paulo se voltou. Paulo, ele teve de verdade uma renovação na mente dele. E começou a viver o novo de Deus. Foi perfeito? Foi 100%? Foi maravilhoso? Não. Sofreu muito.
Mas ele viveu o plano do Senhor. Ele viveu o que Deus tinha para ele. Porque quem disse que seria fácil? Fácil não vai ser. Estamos nessa terra, estamos nesse mundo que já está perdido, jaz do maligno. Você quer viver o que nessa terra? Você quer viver só maravilhas? Não. Mas é possível viver nessa terra e viver as maravilhas do Senhor. E viver o plano dele. E viver o que ele tem para a sua vida. É possível. Em meio a essa loucura que está, esse mundo, que talvez você esteja cansado. Cansado de ser pisado. Cansado de ser maltratado. Cansado das coisas não darem certo. É porque você está buscando no lugar errado. Talvez você tenha tempos com Cristo. Por que não? Talvez você tenha tempos com Cristo, mas, nada muda. Estou cansado dessa vida. Quer saber? Eu vou deixar, vou abandonar, vou sair da igreja, vou não sei o quê. Não quero mais. Não faça isso. Você está dentro do plano do Senhor. Não faça isso. Você só precisa de ajustes. Não deixa Satanás colocar coisas no seu coração para te separar. Para tirar a unidade que o Senhor colocou na sua vida, com sua igreja, com seus irmãos. Pense nisso. O Senhor não é um Deus de separação. O Senhor não é um Deus que gosta da desunião. Não permita que seu coração seja minado com essas coisas de Satanás. Não permita. Não saia do plano. Ajuste a sua vida, ajuste o seu passado, e você vai viver o presente e o futuro que o Senhor tem para você. Ele diz o que em Jeremias? Ele bem sabe os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Planos de bem, de dar um futuro para você, esperança, de não lhes causar dano. O Senhor não tem dano para a sua vida. O Senhor tem algo novo para você. Por isso, saia daqui. Vou falar mais uma vez. Saia daqui crendo nessa palavra que você vai viver a novidade de Deus. Algo novo do Senhor vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. E olha lá, Paulo fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram aonde? Se esqueça do que ficou para trás. Ele está falando isso. Olha o que ele está falando. E avançando para as que estão adiante. Você não pode olhar para trás. Nós temos uma história na Bíblia que fala de uma mulher que olhou para trás quando Deus deu uma ordem que era para seguir em frente. E deixar aquela vida antiga. Ela simplesmente paralisou. Virou uma estátua de sal. Acabou os planos. Por um simples ato de olhar para trás. De não conseguir desapegar daquilo que é velho. Olha isso, gente. Não é o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Pode passar. Prossigo para o... Quem é o alvo de nossas vidas? Quem é o alvo da sua vida? Qual é o seu alvo? É mesmo Jesus? Ele é o alvo? É Cristo que é o alvo? Então siga a Ele. Não siga aquelas coisas da internet. Não siga, não se baseie pelo que você vê, que é lindo, maravilhoso na internet. Não siga, não fique vendo as coisas maravilhosas, entre aspas, que acontecem na vida das pessoas e às vezes causa até uma certa inveja, né? Nossa, olha que maravilha. Não, prossiga para o alto, é para a sua vida que o Senhor tem algo novo. Deixa o irmão viver o novo lá, que ele está vivendo com Deus. Deixa o seu irmão viver o que Deus tem para ele, viva o seu. Não fique olhando para, para a grama do irmão que é mais verde. Quando o Senhor tem um banquete para você, para te servir, e você fica olhando para as coisas que... Não faça isso não. Prossiga para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Ele é nosso alvo.
Ele é o nosso alvo, tudo é possível para Ele. Marcos 9, 23 diz, tudo é possível para Deus. Deus pode transformar a sua vida. Talvez uma vida inútil, seca. Deus pode fazer algo totalmente diferente. Ele pode todas as coisas. Filipenses, deixa eu ver aqui. Mateus 9,16, olha o que diz. Está terminando já. Como eu falei, essa palavra é de profundidade. Ela é totalmente profunda para a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Senhor diz a você nessa noite. Não leve, não considere apenas como só mais uma palavra. Vamos ler até o 17. Olha o que diz em Mateus 9. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Tem como fazer isso? Emendar uma coisa que está velha, que nem tem mais utilidade nenhuma. Talvez você esteja querendo dar o seu jeitinho naquela coisa que é para você deixar para lá, sabe? Que você não consegue desapegar. Você quer dar um remendo ali, quer ajustar do seu jeito. Quando o Senhor fala, larga isso daí, abre mão disso aí, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma nova história para você. Uma nova história. Não uma história velha com remendos, com coisas que não fui eu quem coloquei. Existe uma incompatibilidade com o velho e o novo. É impossível dar certo. Não tem como dar certo. O novo é totalmente diferente. Como eu falei, Deus não trabalha com o passado. A não ser que tenha algo para ser resolvido, que Ele te auxilie. Mas, tirando isso, não tem como viver do que passou. Sabe o medo? E se acontecer de novo? Quantas vezes, Senhor, mas e se acontecer de novo aquela vez que aconteceu e deu errado? O Senhor fala, não, mas já passou, minha filha, agora é novo, vai ser diferente, eu tenho algo novo, não se apeguem no passado. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E aí lá na frente, a queda é pior. Não faça isso. Escolha viver hoje algo diferente que o Senhor tem para a sua vida. 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ou seja, você vai perder tudo. Vai perder. Não faça isso, não tente encaixar o novo que Deus está te dando hoje com coisas velhas do passado. Não queira viver com um pé lá no passado e um pé no presente que Deus tem. Não dá certo, vai chegar uma hora que isso vai estourar, que isso vai se arrebentar e você vai perder tudo aquilo que o Senhor te confiou. Não faça isso. Se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Deus está falando aqui da nova aliança. Essa passagem fala disso, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Que Jesus veio para nos colocar nessa nova aliança. Nova aliança. Não velha aliança. Não estou dizendo aqui que o Antigo Testamento acabou, passou, já era, no sentido de que a gente não pode mais, estão entendendo, né? Acreditar no Antigo Testamento, que ele não vale nada. Não é isso. Ele fala do novo, mas está falando aqui específico de uma antiga aliança e com a nova não combina. Ele está falando aquilo para os religiosos. Mas hoje, trazendo para mim e para a sua vida, o que Deus está dizendo sobre a sua vida. Não é sobre religiosidade, sobre Antigo Testamento e Novo, mas sim novidade de vida. Mas sim de você caminhar numa promessa que Jesus tem para a sua vida. Mas sim de você caminhar num plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar.